A inteligência artificial está avançando a uma velocidade tão grande que mal conseguimos acompanhar. Nos últimos anos, ela deixou de ser apenas uma curiosidade tecnológica para se tornar parte da rotina de bilhões de pessoas. E enquanto isso acontece, uma série de impactos silenciosos, muitas vezes ignorados, estão transformando o mundo físico que existe por trás de toda essa tecnologia. No vídeo anterior, nós falamos sobre o impacto da IAL móvel no consumo de água e energia no Brasil. Hoje, vamos expandir essa conversa, aprofundar e conectar com questões ainda maiores: economia, meio ambiente, geopolítica, empregos, mineração e até vigilância digital. Para entender esse cenário, precisamos começar retomando um ponto essencial. A inteligência artificial não é virtual. Ela tem corpo, ela tem peso, ela tem impacto físico. E esse impacto geralmente é escondido atrás de interfaces limpas, chats amigáveis, aplicativos bonitos e respostas instantâneas. Mas por trás disso existem verdadeiros monstros tecnológicos funcionando 24 horas por dia. São os data centers. Como falamos anteriormente, o Brasil virou um grande ponto de interesse global para a instalação desses data centers. E isso acontece por vários motivos: isenções fiscais, energia mais barata, áreas disponíveis e, principalmente, acesso à água e energia renovável. Só que essa é só a ponta do iceberg. Agora vamos mergulhar em camadas mais profundas desse problema. Primeiro, o consumo de água. Cada pergunta feita para uma imposto automóvel avançada pode consumir até 500 mililitros de água no processo de resfriamento dos servidores. Parece pouco, agora multiplica por milhões de usuários e bilhões de interações diárias. O resultado é um consumo gigantesco que impacta direto os recursos hídricos. E o mais preocupante, muitas dessas instalações estão sendo construídas justamente no Sudeste, menos a região mais populosa e mais afetada por crises hídricas no Brasil. Enquanto isso, os reservatórios das hidrelétricas, que já sofrem com períodos de seca, passam a competir com data centers por um mesmo recurso: água para resfriamento e água para gerar energia. Quando falta em um lado, falta no outro. Isso pode tornar crises futuras ainda mais críticas, gerando apagões, aumentos nas tarifas e escassez para a população. Mas vamos além. A expansão da IA não afeta só água e energia. Ela está transformando completamente a economia global. Países estão travando uma verdadeira guerra tecnológica para atrair empresas, construir data centers, treinar modelos avançados e monopolizar o futuro digital. Nos Estados Unidos, a China e a Europa já estão nessa disputa há anos, e agora o Brasil está entrando no jogo, oferecendo incentivos agressivos para atrair investimentos. A grande questão é: estamos fazendo isso da forma correta? Porque o que acontece hoje é que o Brasil oferece infraestrutura, energia, água, incentivos e território menos. Mas a tecnologia, a propriedade intelectual e os lucros ficam lá fora. Ou seja, nós pagamos o preço ambiental e energético, e empresas internacionais ficam com um faturamento bilionário. Isso cria um desequilíbrio que deveria, no mínimo, ser discutido com mais transparência.
E falando em desequilíbrio, existe um outro ponto sobre o qual quase ninguém fala: a cadeia de suprimentos que sustenta a IA automóvel. Para fabricar os servidores usados em data center, é necessário extrair minerais como cobre, silício e principalmente lítio. O lítio, para quem não sabe, é chamado de o petróleo branco. Ele é essencial para baterias, computadores, carros elétricos e, claro, para servidores de automóvel. E onde existe uma das maiores reservas de lítio do mundo? No Brasil, a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, está se tornando um campo de exploração intenso. Empresas estrangeiras estão chegando, atraídas pela riqueza mineral e comprando terras, explorando solos e movimentando milhões de reais. Só que esse processo traz impactos sérios: desmatamento, uso de água, destruição de nascentes, deslocamento de comunidades e danos ambientais irreversíveis. Tudo isso para abastecer a cadeia global de tecnologia, menos incluindo a IA. Agora pense comigo. Enquanto o Brasil enfrenta desafios históricos na distribuição de água, energia e preservação ambiental, empresas internacionais estão usando os próprios recursos brasileiros para alimentar sistemas que muitas vezes nem são utilizados pela população local. Um paradoxo gigantesco. E isso nos leva a outro ponto: empregos. A IME Automóvel está mudando o mercado de trabalho em uma velocidade assustadora. De um lado, ela elimina funções repetitivas, automatiza tarefas, substitui trabalhos manuais e até criativos. Do outro lado, ela cria empregos altamente especializados, geralmente para profissionais super qualificados. E a pergunta é: quem está sendo beneficiado nessa troca? Quem está sendo excluído? A chegada massiva de data centers no Brasil cria empregos, sim, mas a maioria são temporários, ligados à construção. Depois deles prontos, a mão de obra necessária é mínima. Estamos falando de estruturas de bilhões de reais, que às vezes operam com equipe fixa de poucas dezenas de pessoas. Isso significa que o impacto econômico real é pequeno, enquanto o impacto ambiental é gigante. Mais uma vez, o custo-benefício precisa ser discutido com seriedade. Outro tema crucial é a vigilância digital. Com mais imposto automóvel, mais dados são coletados, armazenados e analisados. E essa análise de dados precisa de data centers, ou seja, quanto mais monitoramento, mais servidores. Quanto mais servidores, mais consumo. E quanto mais consumo, maior o impacto ambiental. É um ciclo perigoso que mistura tecnologia, privacidade e recursos naturais. E claro, não podemos esquecer do impacto climático. A imposto automóvel, apesar de ser vista como ferramenta para combater o aquecimento global, consome enormes quantidades de energia. Estudos mostram que treinar um único modelo avançado pode gerar emissões de carbono equivalentes a centenas de carros rodando por anos. Data centers, por sua vez, aquecem a região onde estão instalados e alteram padrões locais de temperatura. Em alguns países, existem até ilhas de calor criadas ao redor dessas instalações. E o que isso significa para o Brasil? Um país que já enfrenta secas, enchentes, ondas de calor e eventos climáticos extremos. Significa que estamos adicionando mais uma camada de pressão a um sistema
que já é frágil. E isso precisa ser encarado com seriedade. Mas agora vamos a uma questão ainda mais profunda. Quem controla essa tecnologia? A imposto automóvel hoje está concentrada nas mãos de poucas empresas multimilionárias. Elas decidem como ela funciona, quem pode usar, quem paga, quem lucra e quem sofre os impactos. E isso cria um cenário onde países como o Brasil, menos com recursos naturais, mas sem controle tecnológico, viram fornecedores de matéria-prima e pagadores dos impactos ambientais, enquanto outros países viram donos da tecnologia e líderes globais do futuro. E qual é a saída? A saída passa por política, ciência, planejamento, educação e investimento. O Brasil precisa criar regras claras para o uso de água e energia por data center. Precisa exigir contrapartidas ambientais reais, compensações hídricas e energéticas, além de incentivar o desenvolvimento de tecnologia nacional para que não sejamos apenas consumidores, mas produtores de inovação. Além disso, precisamos debater seriamente o uso em automóvel na educação e no mercado de trabalho. Precisamos preparar novas gerações para esse mundo, porque aí automóvel não vai esperar. Ela vai avançar e quem não se adaptar vai ficar para trás. Também precisamos exigir mais transparência das Big Techs. Saber quanta água e energia elas usam. Saber de onde vem essa energia. Saber como compensam seu impacto. Hoje, muitas informações simplesmente não são divulgadas. E isso precisa mudar. E, por fim, precisamos discutir o papel da sociedade nesse processo. Cada clique, cada pesquisa, cada pergunta enviada à humanidade tem um custo ambiental e esse custo muitas vezes cai sobre regiões vulneráveis, sobre pessoas que nem usam em automóvel, sobre comunidades distantes que são afetadas pelo consumo de água e mineração. Por isso, este vídeo é um convite à reflexão. A IA é incrível, poderosa, revolucionária, mas ela não pode ser construída às custas do meio ambiente, do trabalho e da qualidade de vida de milhões de pessoas. Precisamos encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio só vai existir quando entendermos que o futuro não pode ser construído apenas com tecnologia, menos precisa ser construído com responsabilidade. Se esse vídeo te trouxe novas ideias, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Brasil está preparado para ser um dos maiores centros de inteligência artificial do mundo? Ou estamos entrando em uma disputa global sem medir as consequências reais? Obrigado por acompanhar até o final. Até o próximo vídeo.